Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênio, seção 64, do versículo 33 ao versículo 43. E hoje finalizando, então, essa sessão aqui, tá bom? Essa sessão maravilhosa que nos ensinou tantas coisas. Então, antes de ler o versículo 33 aqui, é importante ter uma conexão do que foi falado antes. Nos versículos um pouco antes, falou-se aqui que a palavra do Senhor não falha. Portanto, nós podemos confiar nas suas promessas, nas bênçãos que ele tem para nós. E que essas bênçãos vão chegar a seu tempo, não no meu tempo, mas no tempo do Senhor que vai chegar essas bênçãos, tá bom? Então, a gente consegue ver aqui o versículo 33 dizendo o seguinte: portanto, não vos canseis de fazer o bem, porque estáis lançando um alicerce de uma grande obra, e de pequenas coisas provém aquilo que é grande. Então não nos cansemos de fazer o bem, porque as promessas são reais. O que Deus promete, ele cumpre, tá bom? E eu achei uma outra escritura aqui, uma referência em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Bom, então aqui também fala sobre não nos cansarmos de fazer o bem, né? E ao seu tempo ceifaremos. Ceifar é colher o fruto, né, que foi plantado. Então, no tempo ali, quando chegar o tempo, nós vamos colher esses frutos. Mais um detalhe aqui em Gálatas, né, que Paulo fala, se não houvermos desfalecido. Ou seja, se no final não desistir. Aí tem aquela frase, né, nadou, nadou, nadou e morreu na beira da praia. Então nós não podemos desistir, temos que continuar firme, perseverando até o fim. Aqui também nesse versículo falou que eles estariam lançando o alicerce de uma grande obra, tá bom? E uma grande obra porque a igreja, né, estava no início ali, e olha a potência, né, que a igreja tem hoje em dia, o esplendor e a glória do Senhor que está sobre a igreja hoje, tá bom? Aqui, quando ele fala sobre que de pequenas coisas provém aquilo que é grande, tem uma referência lá em Doutrina e Convênio 123, versículo 16, um exemplo muito lindo que diz assim: sabeis, irmão, que um navio muito grande é beneficiado sobremaneira por um pequeno leme, durante uma tempestade, sendo mantido em direção do vento das ondas. Então, numa tempestade em alto mar, para que o navio não tombe, ele precisa virar e ficar ou contra o vento ou a favor do vento. Nunca ficar de lado, né? Porque as ondas vão se levantar de lado e o navio de lado, ele não tem estrutura forte para aguentar, então ele viraria. Então, veja, aqui a escritura diz que por um pequeno leme, um enorme navio ele é beneficiado, tá bom? Então, coisas pequenas e simples, elas vão fazer a diferença na nossa vida, como tomar o sacramento, como oração, estudo das escrituras diária. Então, essas coisas fazem grande diferença, tá bom? Então, coisas pequenas, né, e simples vão fazer grande diferença aqui. O versículo 34 diz assim: eis que o Senhor requer um coração e uma mente solícita, e os que são solícitos e obedientes comerão do bem desta terra de Sião, nesses últimos dias. Então, aqui falou duas vezes a palavra solícito, né? Que são aqueles que vão receber as bênçãos. Não somente aqui nessa terra, mas também para a eternidade. Ele vai citar nos próximos versículos aqui sobre isso, né? Mas o que significa ser solícito? Né? Então, ser solícito, aqui diz no dicionário, é um adjetivo, ou seja, é uma qualidade, né, para uma pessoa, que descreve uma pessoa que é prestativa, atenciosa, cuidadosa, com outras pessoas. E mostra também que está disposto a ajudar e atender às necessidades alheias, né, de outras pessoas aqui. Aquele que é solícito, né, ele demonstra zelo e diligente nas suas ações, buscando resolver problemas e tarefas com prontidão. Tá bom? Então, isso que é uma pessoa. Então, nós precisamos. Uma pessoa, às vezes, não nasce solícita, né? Não nasce com todas essas características, mas ao ficar firme no Evangelho, nós vamos adquirindo. Eu mesmo já falei várias vezes, né? Que antigamente eu era um sentado dos últimos dias, eu não fazia nada na igreja.
até que Deus foi mudando o meu coração, e hoje eu posso ter uma entrega ao evangelho a mais do que me pedem para fazer um discurso ou um chamado, tá bom? Então a gente se torna solícito, então isso é algo bom para nós, tá? Se nós não somos agora, saiba que é algo que nós podemos nos tornar prestativos, atenciosos e ajudar as pessoas, tá bom? Então aqui o versículo 35 vai falar dos rebeldes, né? Dos que não poderão herdar Sião, serão cortados, diz assim, ó, e os rebeldes serão cortados da terra de Sião, e afastados, e não herdarão a terra, né? Aqui tem tanta promessa física, que a terra de Sião estava sendo construída, havia uma herança, um terreno em Sião para receber-se uma herança, mas aqui é uma alusão realmente ao reino celestial, receber essa terra como herança, né? Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, ele disse: os mansos herdarão a terra, tá bom? A terra significando o milênio, né? Herdar a terra que vai se tornar o reino celestial. Então seria a pessoa se tornar celestial também. O versículo 36 diz assim: pois em verdade eu digo que os rebeldes não são do sangue de Efraim, portanto serão extirpados. Extirpados seria separados, né? Então, aqui é interessante essa frase, né? Que os rebeldes, eles não são do sangue de Efraim, né? Nós sabemos que tem as 12 tribos de Israel. Isso significa o quê? Que quem é da tribo de Efraim, eles não vão ser cortados? Não. Todos, a qualidade é que precisam ser solícitos, que é essa característica de ajudar, de fazer o bem, tá bom? Então aqui quando ele fala os que não têm sangue de Efraim, é porque Efraim, na verdade, ele representa todas as tribos, tá bom? Foi a Efraim que foi dada a primogenitura, ele recebeu a primogenitura do vô dele, né? Do vô dele ali, Jacó, né? Chamado Israel, ele recebeu a primogenitura. Então ele representa todas as 12 tribos de Israel, tá bom? Aqui é uma força de expressão quando diz, né, os que são do sangue de Efraim, né, não serão cortados, né, ou vai receber essas bênçãos aqui. Eu trouxe alguns exemplos aqui, por exemplo, no templo e no tabernáculo, né, que Moisés construiu ali, era colocado todos os dias ali 12 pães, né, na mesa da proposição. A mesa da proposição significa a mesa da proposta, né? Aquilo que é proposto, tá bom? Então, os 12 pães, eles eram iguais e cada um pão daquele representava uma tribo de Israel, tá bom? Então, as tribos de Israel perante Deus são iguais, tá bom? Não tem uma tribo melhor do que outra, não existe isso, tá bom? Para Deus somos todos iguais. O que existe são atribuições e tarefas diferentes para cada um fazer, tá bom? Por exemplo, nós temos aqui, deixa eu ler a escritura, aqui em 2 Crônicas 4:15, né? Quando foi construído o templo, Salomão ele fez ali uma grande piscina, né? Como se fosse uma bacia de fundição de metal, de bronze, e dentro ali colocava-se muita água para fazer os rituais de lavagem, convênios com o Senhor. E embaixo dessa pia tinha 12 bois, que representavam as 12 tribos de Israel. Tá bom? Vou ler aqui, ó. 2 Crônicas 4, versículo 15. O mar aqui que ele cita, né, ele fala um pouquinho acima, que é essa fundição de bronze que ele fez, tá bom? Como uma piscina. Um mar e os 12 bois debaixo dele. Então havia 12 bois debaixo desse mar. Algo semelhante que nós temos hoje é no templo. Todo templo tem uma pia batismal com 12 bois ali, tá bom? Tá certo que tem alguns templos modernos que tem jogos de espelho, né? Aí ficam os bois de um lado, o outro já está representando porque tem aquele jogo de espelho ali, tá bom? Então, necessariamente ali não tem 12 bois, mas significa os 12 bois. Os 12 bois, eles representam as 12 tribos de Israel. Cada tribo de Israel tem um símbolo, tá bom? Pertencente àquela tribo. E o Efraim, o símbolo da tribo de Efraim é um boi selvagem. E aí o que acontece?
a tribo de Efraim, por ser a tribo primogênita, né, ela foi lhe dado a primogenitura, então ele representa todas as outras tribos. Então aqueles 12 boi na pia batismal significa que cada um é uma tribo de Israel, tá bom? O fato é que por Efraim, ele ser o primogênito, foi lhe dado a primogenitura das tribos, então ele lidera, tá bom? Esse trabalho de salvação nos últimos dias, tá bom? Então, aqui o versículo que nós lemos não significa que quem é de Efraim, né, não vai ser cortado. Até porque o adjetivo que fala aqui é ser solícito, tá bom? Então, é uma qualidade, é um adjetivo que a pessoa pode adquirir, tá bom? Vamos continuar aqui. Versículo 37 diz assim: Eis que eu, Senhor, fiz a minha igreja nesses últimos dias, semelhante a um juiz sentado sobre o monte, ou num lugar alto para julgar as nações, né? Aqui a gente vê a mesma coisa lá em Mateus 19, versículo 28, quando os apóstolos perguntam, e nós, o que nós ganharemos, né, por termos seguido ao Senhor? E o Senhor fala que eles sentariam também, né, na glória do Senhor, em 12 tronos para julgar a casa de Israel. Então, os apóstolos vão ajudar nessa julgamento. E aqui está falando a mesma coisa, tá bom? Que aqui que a igreja de Cristo vai julgar as nações, tá bom? No devido tempo ali. O versículo 38 diz: Pois acontecerá que os habitantes de Sião julgarão todas as coisas pertinentes a Sião. Aqui quando fala, agora está falando dentro da própria igreja, os habitantes de Sião vão julgar todas as coisas pertinentes a Sião. Então nós temos, por exemplo, na igreja, o bispo, que é um juiz em Israel, que ajuda a administrar as coisas na igreja, tá bom? Então nós temos esse cumprimento dessa palavra dentro também do evangelho, dessa maneira que nós temos. Mas quando Cristo vier em sua glória, vai se tornar então mais amplo, tá bom? A nível de todas as nações aqui. Versículo 39 e o 40 diz assim: E por eles por-se-ão à prova, mentirosos, hipócritas, e conhecerão os que não foram apóstolos e profetas. E até o bispo, que é o juiz, e seus conselheiros, se não forem fiéis em suas mordomias, serão condenados, né? Ou seja, cortados ali o vínculo com a igreja. E outros serão postos em seu lugar. Acho que aqui é algo bem importante. Ao mesmo tempo que o Senhor dá autoridade para julgar, para ajudar outras pessoas, também ele diz que ninguém é insubstituível. Não na questão de insubstituível para Deus, né? Para Deus, é igual uma mãe, pode ter 10 filhos, nenhum filho vai substituir outro, porque os filhos têm sua particularidade e ela vai amar a todos, tá bom? Mas aqui na questão do trabalho, todos nós somos substituíveis, tá bom? Ou seja, eu não posso dizer assim, se eu sair da igreja, a igreja cai, né? Não tem isso. Deus ele coloca outro em meu lugar, ele chama outro no meu lugar. É um privilégio podermos servir a Deus, né? Eu tenho um exemplo aqui nas Escrituras, lá em Doutrina e Convênio, seção 9, né? O que aconteceu? Oliver Cowdery pediu para ajudar Joseph Smith na tradução do livro de Mórmon. Porém, estava um pouco difícil dele conseguir traduzir, né? E ele não conseguiu se envolver muito no processo, acabou desencorajado ali, né? Ele se sentiu desanimado e desistiu. E aí, então, o Senhor falou que o tempo passou, que era para ele ter se esforçado mais, que ele ia conseguir. Mas por ele não ter feito o trabalho, Deus fortaleceu Joseph Smith para que ele conseguisse fazer. Observe aqui em Doutrina e Convênio, ó, seção 9, versículo 11 e 12. Pois eis que era conveniente quando começaste, mas temeste, e a hora passou, e agora não convém. Então tem coisa que tem que ser feita na hora, né? E depois passou o tempo, não adianta choramingar. Pois não vê que para compensar dei força suficiente a meu servo Joseph, ou seja, por ele não ter feito, Deus deu força, energia suficiente a Joseph para que ele conseguisse executar a obra, para que ele pudesse fazer o trabalho. Então veja que coisa, né? O Senhor fortalece outros porque outros estão falhando na sua função.
E eu posso até, agora aqui já é ideia minha, né? Até, o Senhor pode até, inclusive, conceder as bênçãos para outra pessoa que se esforçou mais, tá bom? Por exemplo, você não fez, então as suas bênçãos vai para aquele que fez, tá bom? Então é algo que o versículo não está dizendo, mas dá para deduzir isso, tá bom? E aqui, né, novamente falando sobre que ninguém é insubstituível, o próprio Oliver Cowdery aqui recebeu várias advertências do Senhor a esse respeito, tá bom? E às vezes por ter um conhecimento a mais, por ser professor, e aí ele não aceitava muito ali, às vezes, algumas coisas que Joseph Smith havia falado, e aí ele, inclusive, né, ele pegou e sai da igreja. Ele sai da igreja e ele fala, né, se eu sair da igreja, a igreja cai. E Joseph Smith fala, experimenta então. E ele sai, né, ele vai ficar 10 anos fora da igreja, e a igreja não, ela continua crescendo. Quem perdeu foi ele, né? Quando ele volta, então, ele volta ali arrependido, mas a igreja já estava bem mais forte, tá bom? Então, a igreja não vai cair por conta de uma pessoa sair da igreja, ou um líder ter caído, tá bom? Porque Deus, ele chama outro naquele local ali, naquele lugar, tá bom? Então aqui é uma evidência, né, de que... Agora aqui, ó, finalizando do versículo 41 ao 43, só resumindo aqui, vai falar de Sião, né, como a igreja ficaria forte nos últimos dias, e que nos últimos dias, até mesmo na vinda de Cristo, ela estaria tão gloriosa, né, que seria temida entre todas as nações, tá bom? Então é essa mensagem que nós compartilhamos hoje, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.